Bom dia! Hoje em dia, com a internet, é muito mais fácil, muito mais acessível. Mas no século XIX, por exemplo, o Barão de Studart, que era historiador, que era médico, ele chegou aí a Portugal, a Lisboa, passou vários meses em Lisboa, pesquisando manualmente nos arquivos da Torre do Tombo, para observar e encontrar cartas, documentos, papéis que tinham sido, mapas, papéis que tinham sido escritos aqui no Brasil e que estavam de alguma forma relacionados com a história do Ceará, A gente não tinha essa tradição de estudar muito bem a nossa história, a história do Ceará, e o Barão de Studart foi uma das primeiras pessoas a se preocupar em tentar compreender como teria sido a história do surgimento do Ceará e da evolução da nossa província até os dias de hoje. E a gente continua estudando isso aí também, Hoje em dia está bem mais acessível. Hoje em dia a gente tem a internet e na internet esses arquivos da Torre do Tombo eles estão digitalizados e a gente pode encontrar esses arquivos e pesquisar. Um desses arquivos, uma dessas coisas que a gente encontrou, que já havia sido transcrito antes, mas a transcrição estava um pouco diferente, foi essa carta do Martim Soares Moreno. Martim Soares Moreno, considerado o fundador do Ceará, essa carta em 1631, e é bom lembrar que nessa época, 1631, o Brasil ainda estava sob a União Ibérica, ou seja, os reinos de Portugal e Espanha eram unificados sob o rei da Espanha, no caso o rei Filipe, Dom Filipe III de Portugal, considerado em Portugal. Então, mas era um espanhol. Então a gente tem essa carta aqui e como a transcrição anterior eu não achei muito legal, eu pedi para os meus amigos o Licínio e o Licínio também pediu para o Marcelo Henrique Feitosa Marcelino para fazer essa transcrição aqui e ficou bem legal essa transcrição e a gente vai ver agora essa carta de 1631 do Martim Soares Moreno, que é o fundador do Ceará. E é interessante a gente ver o português da época, a gente vê também como eram as relações aqui, como era o Ceará nessa época de 1631. Então ele fala assim, do Ceará e também do governador-geral do Maranhão ao rei Dom Filipe III. Aí ele diz assim, cópia de uma carta que mandou Martim Soares a El Rei, em que se dá conta de aportar naquela terra e juntamente dizer-lhe ser ventura de pôr lá uma caravela e um patacho a salvamento, sendo que uma levava socorro e a outra nada. Mas que o capitão Domingos da Veiga, razão por andarem muitos piratas do mar sendo de Pernambuco, e que tem concertado com o gentil e mais 7 nações a terem a paz, e que se está preparando para ir a Pernambuco, aquietar os de lá e dos mais fazer feita em Ceará, a 8 de janeiro de 1631. É bom lembrar que o Domingos da Veiga foi a pessoa que veio de Pernambuco para substituir, vou dizer assim, o Martim Soares Moreno, quando o Martim Soares Moreno, em 1631, foi chamado de volta a Pernambuco já para combater os holandeses. Quando eles falam gentil justamente são os índios, Então eles estavam fazendo esse apaziguamento com os índios. Você vê que tinham medo dos piratas, Porque tinham muitos piratas no mar. Essa é uma cópia dessa carta que a gente vai ver agora do Martim Soares Moreno falando sobre como eram as relações aqui com os índios, com as pessoas no Ceará. Então vamos ver essa segunda parte da carta agora. A carta fala RVA 23 de dezembro, aí fala assim, em 4 de janeiro de 1631 chegou a este porto do Ceará a caravela que Vossa Majestade mandou com socorro do Maranhão. Isso aqui é o Martim Soares Moreno falando, Nela, recebi a segunda via do aviso e antes de despachar a dita caravela ao Maranhão, é bom lembrar que o Ceará, o porto do Ceará, que era mais ou menos ali na Barra do Ceará, era uma passagem, era um entreposto até o Maranhão. Então, as colônias importantes na época eram Pernambuco, o Maranhão era muito importante, Pernambuco estava invadido por holandeses, o Maranhão corria risco de ser invadido também por holandeses ou por franceses e tal, e o Ceará era aquele entreposto que estava no meio lá tentando se defender entre Pernambuco e Maranhão. Então ele fala que no dia 4 de janeiro de 1631 chegou a esse porto do Ceará a caravela que Vossa Majestade mandou com socorro do Maranhão. Nela, recebi a segunda via do aviso e antes de despachar a dita caravela Maranhão, ao segundo dia de sua chegada a este porto, aportou nele o patacho em que veio o capitão Domingos da Veiga,
capitão Domingos da Veiga foi aquele que substituiu o Martim Soares Moreno aqui no Ceará. Então, o Domingos da Veiga veio com o socorro que Vossa Majestade manda aos soldados e índios dessa capitania, que foi de grande ventura. Um e outro chegaram em paz, ou seja, os dois navios conseguiram aportar e chegaram em paz. Você vê aqui paz aqui e tal, bem legal. Aí deixa eu ver aqui o próximo parágrafo, né? Ele fala assim, ó, pelas muitas praças que agora frequentam esses portos, os quais saem de Pernambuco a seus roubos, muitos falhos de água e carnes, e se vem discorrendo esta costa, e em qualquer parte que tomam se lançam em terra como grandes desesperados por estes portos. Eu os vou enxotando o melhor que posso com 4 soldados que eu tenho e com os índios que me ajudam com muita fidelidade. Então você vê que o Martim Soares Moreno, ele tinha esse contato com os índios e era bem legal essa relação dele com os índios, né? Então, e ele falando aqui dos piratas, né? Que vinham muitos aqui para roubar água, para roubar carne e tal, quando sabiam que estava aportando um navio que vinha com a ajuda de Pernambuco e tal. Aí fala aqui também, ó. No contorno desta capitania, eu tenho inimigos que são tapuias deserto. Tapuias eram os índios que viviam mais no interior, né? Que metiam alguns assaltos e eu lhe faço o mesmo e me defendo deles com facilidade porque tenho reduzido o gentil Potiguar e mais 7 nações de outros tapuias também. Ou seja, o Martim Soares Moreno falou que já tinha junto com ele os índios potiguares e 7 nações de outros tapuias. Quando ele fala reduzido, você vê as reduções que, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul tem as 7 missões, as 7 nações, né? Essas reduções era quando os cristãos, os portugueses, colocavam os índios juntos e tentavam catequizar esses índios e tal, isso se chamava de reduções, né? Aí ele fala aqui também, de certo, e os tabajaras da Serra da Boapava era Ibiapava, né? Todos ao serviço de Vossa Majestade, de maneira que vossos portugueses que navegam por essa costa e os que por terra caminham, todos acham colheita e abrigo nos ditos gentios, sem risco de suas vidas, que as rebeliões holandesas e mais piratas afugentam e botam. Então, havia esse caminho por terra, né? A Serra da Boapaba, aqui que ele escreve aqui, ó. Havia esse caminho por terra entre o Ceará e o Maranhão, que passava pela Serra da Boapaba, e havia o caminho por mar também. Só que havia risco, né, de assaltos ou dos índios e tal. E ele falou que não, aqui os índios estão todos comigo e tanto por terra quanto por mar está seguro esse caminho, né? Aí também ele fala aqui, disse o que com serviço e com muito trabalho, despesa da minha fazenda, por maneira que se vai ao Maranhão e servem com muita facilidade e com muito mais daqui a Pernambuco. Tanto que recebi a carta de Vossa Majestade em que me manda que vá com quantidade de gente a acudir Pernambuco. Chamei o principal de todos desses sertões, que é um índio chamado Algodão. O índio Algodão era um dos principais aliados dele. E lhe manifestei, ou seja, manifestou ao índio, que Vossa Majestade me mandava, acometendo-lhe por este intento as melhores razões que pude conforme a sua natureza deles, o qual me respondeu resolutamente. Ou seja, ele chamou o índio Algodão para ir com ele, né? E o índio Algodão disse que ia também, né? Lá para Pernambuco. Me disse que assim a sua gente, como algumas das outras nações, me seguiriam por onde quer que eu passe, por maneira que passarei daqui com brevidade a Pernambuco, deixando, portanto, compostas as costas da terra, conforme Vossa Majestade me ordena, deixando em meu lugar Domingos da Veiga, que era o Domingos da Veiga Cabral, né? Porque como meu sobrinho, entendo que essas nações ficarão com ele quietas. Então é interessante, ele estava saindo, né? Estava indo para Pernambuco, porque foi chamado, o rei de Portugal e de Espanha chamou o Martim Soares Moreno para ir para Pernambuco para acudir lá juntamente com os holandeses, né? Os holandeses estavam em Pernambuco. Ele disse que ia levar o cacique Algodão e levou, e vi que deixou Domingos da Veiga, justamente porque, como era sobrinho dele, os índios que já eram aliados do Martim Soares Moreno também, supostamente, iriam ficar aliados do Domingos da Veiga. Muito interessante, né? Ainda tem a próxima parte da carta, que eu vou ler. E a próxima parte da carta, que é bem interessante também, que ele fala assim, ó, tenho a carta fresca de Matias de Albuquerque,
que com esta envio a vossa majestade, por ela se verá o estado de Pernambuco, a qual tenho que particular. Que me dizem que o nosso arraial está muito farto e abundante, e o inimigo mal vê partido ou não vai. Ou quando vai, comete alguns a Matias de Albuquerque, por donde entendo que mais lhe serve Pernambuco de dano que de proveito. Tanto que tive aviso demais secreto de que lá terra lhe mandei de socorro os índios que pude. Lá estão ainda e sei que acodem aos que lhe encarrega com muita vontade, conservando-se de que avisar a vossa majestade o farei por via do Rio Grande ou Paraíba. Estas duas embarcações despido ao Maranhão em 8 de janeiro, né, ano de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus guarde a pessoa de vossa majestade. Ceará, 8 de janeiro de 631, Martim Soares. E a gente vê aqui, particularmente o que eu achei muito interessante foi justamente ver a assinatura, né, do Martim Soares. Nunca tinha visto essa assinatura do Martim Soares, o Martim Soares Moreno, considerado o fundador do Ceará. Então, eu acho muito interessante para entender como eram as relações, por exemplo, do Martim Soares Moreno com os índios, essas relações com os holandeses, dessas invasões holandesas com o próprio Maranhão, né? O Martim Soares Moreno foi muito importante nessa conquista do Maranhão, dos portugueses, depois da invasão francesa do Maranhão, né? A França equinocial, do Daniel de La Touche. E foi muito interessante a gente ter acesso a esses arquivos da Torre do Tombo, que hoje estão digitais. Então acho que o vídeo de hoje era essa transcrição feita brilhantemente pelo Licínio Nunes de Miranda e pelo Marcelo Henrique Feitosa Marcelino, que conseguem identificar essas letras aqui. Eu, sinceramente, não consigo identificar quase nada aqui, só algumas palavras e tal, mas eles são experts nessas transcrições, aqui ó, Rio Grande, aqui Paraíba, tá vendo? E eu acho que ficou bem legal e a gente consegue entender um pouco mais da nossa história lendo essas cartas, que são também, assim como os vídeos que a gente põe, verdadeiras cápsulas do tempo, como eu gosto de chamar, e que a gente consegue compreender um pouco melhor nesse quebra-cabeças que é a montagem da história e tal, como foi o surgimento do Ceará, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, que foi um vídeo de transcrição, né, de uma carta. Divulga para os amigos, dá o like no vídeo, e é isso. Aproveite a sua cidade, até o vídeo que vem. Vamos lá!